Bem-vindos, bem-vindas a mais um Trincheiro Tópica. Hoje eu recebo a Fafi. Fafi, a gente começa com uma pergunta básica. Antes de eu te apresentar, eu peço que tu te apresentes. Quem é tu? Como é que tu te definirias? Nossa, começou pela pergunta mais difícil de todas. Uma vida inteira para responder essa pergunta, né? Mas Uma vida inteira. Primeiro, né, obrigada pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui. Sempre bom compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Então, eu sou Fabiola Carvalho, né? Algumas me conhecem como Fafi. Olha, guria, eu acho que a essa altura da vida eu me defino muito menos como quem eu sou nesse lugar rígido e, né, quem sou eu, mas muito nesse lugar de quem estou agora, né? Estou como uma pessoa que está disponível e a serviço da vida. Então, quem sou eu? Sou muitas, né? Muitas mulheres, mãe, profissional, mil coisas, mas eu acho que eu começo já trazendo essa conversa para esse lugar que é um lugar que mais me toca mesmo, que é um lugar desse mundo interno, que é o lugar da alma, que é o lugar de dentro, né? E eu acho que a gente está aqui para nossa alma realmente estar a serviço da vida, estar a serviço do amor, estar a serviço dessa inteligência infinita. Então eu sempre me coloco como eu estou aqui disponível. e como é que, tipo, tu sempre teve a serviço da vida? Ou isso foi um processo assim? Claro que é um processo que está amadurecendo, né, ao longo da vida, mas eu acho que sempre fez parte da minha trajetória desde muito nova, né? Assim, eu também dentro dos vários servires que eu tenho aí na vida, um desses estudos, né, por qual eu passei é a numerologia. E dentro da numerologia eu sou uma alma 9, né? Uma alma que é a última ali. E uma alma 9, ela justamente, né, ela vem no mundo estar a serviço. E eu descobri isso muito cedo. Eu fiz meu mapa numerológico, eu tinha 17 anos. Então, já vai fazer, sei lá, 20 e tantos anos, quase 30. Então realmente faz tempo. E aí eu já sentia isso, né? Assim, eu era uma criança que me preocupava muito já com as questões do mundo, né? Eu era essa criança que sofria muito, assim. Eu lembro muitas cenas, eu dentro do carro dos meus pais, vendo pessoas na rua, vendo cachorrinho na rua, eu chorava muito, assim. Eu sofria já com os males aí do mundo desde muito pequena, né? Então, na adolescência, aí eu falei, tá, então, se tem essa história, o que, que eu posso fazer, né? Vamos carregar essas mangas e vamos começar a fazer alguma coisa. Então, assim, a princípio, na adolescência, na faculdade, começou com trabalhos voluntários, trabalhos, né, filantrópicos, aí depois já estava permeando, assim, esse início de caminho espiritual também, de jornada espiritual, de autoconhecimento, que também já fazem quase 30 anos, e aí a vida começou a se desvelar e várias coisas foram levando para esse servir, né? E que acontece de muitas formas, né? Não tem um só jeito da gente estar a serviço da vida, né? Assim, eu falo isso muito para as mães, principalmente, né? Porque às vezes a gente acha que estar a serviço da vida eu preciso ir até a África para acabar com a fome, né? Uma mãe que está ali cuidando do seu filho diariamente, ela está muito a serviço da vida, ela está a serviço de uma vida que está, né, que está sendo manifestada, que está sendo gerada, amamentando, isso é um grande servir. Então a gente tem muitas formas de servir a vida, quando a gente compreende que a gente veio aqui em parte para isso, tá? Então, eu acho que ao longo da caminhada isso foi se transformando, né? Se servir de muitas formas e de muitas com muitas ferramentas, com muitas filosofias, com muitos métodos, é, enfim, e continua sempre em transformação. Né? Se a gente fizer essa entrevista daqui um mês, provavelmente já vai ter um outro servir acontecendo, já vai ter alguma coisa nova, porque é muito essa extensão de quem eu sou, né? O servir é quem eu sou, eu sirvo. Aquilo que eu aprendo, eu transbordo. Aquilo que eu integro em mim, eu quero compartilhar. Né? Isso também faz parte dessa alma 9, né? Assim, viver com esse olhar do coletivo, de que esse caminho, essa transformação espiritual não é só para mim, não é individual. É individual no primeiro momento, né? Onde a gente precisa se olhar, precisa se conhecer, precisa fazer esse trabalho interno, que eu acho que a gente precisa mesmo, para que a gente passe por essa vida desperto. Mas quando isso acontece,
tem depois esse caminho, né? Esse caminho de vai e depois esse caminho de volta, né? Quando a gente vai em direção a algo, depois a gente volta e compartilha. Aí vai de novo e volta e compartilha. Então, eu acredito que as transformações individuais, elas são também essa forma da gente servir ao coletivo. Uhum. Fafi, eu acho o teu caminho, a tua trajetória, vamos dizer assim, muito única. E eu queria que tu contasse assim um pouquinho, no sentido de qual foi a tua formação, o que que tu fez depois, que eu Uhum. sei que tu teve muitas experiências ah, em vários países diferentes, né? E Uhum. também experiências com contato de alma mesmo, né? De experiências de alma mesmo, que a alma te levou para experimentar. Uhum. Bom, vou tentar dar umas resumidas em algumas coisas, né? Então, assim, acho que formação, eu me formei, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, sou paulistana, e me formei em comunicação social pela PUC. E logo cedo na faculdade, né, assim, de novo, né, eu sou filha de uma mãe astróloga, alquimista, que falava de Kaibalho 30 anos atrás. Eu cresci nesse berço de uma mãe que me levava para o templo budista, para tomar um passe, para a igreja de São Judas, para várias coisas, falava de São Germán, falava de astrologia. Esse foi o meu berço, né? Então eu devo muito a esse caminho também, essa abertura de caminho espiritual, à família da qual eu pertenço, né? A mãe que me recebeu nessa vida. Então, nesse momento da faculdade, eu já estava aí já envolvida com esses caminhos, né, da espiritualidade. Aí já comecei a estudar astrologia, já comecei a estudar numerologia, comecei aí, né? E na faculdade, fazendo alguns estágios, aqueles primeiros trabalhos ali, né? Comecei a trabalhar na área de marketing de grandes corporações. Eu ali naquele momento eu falei, gente, eu acho que esse negócio de trabalhar em empresa, para ter chefe, um horário rígido, não vai ser para mim. Acho que não vai ser esse o meu caminho, assim. Senti isso muito rápido, né? E logo que eu me formei, entreguei ali o TCC, eu tinha alguns amigos da faculdade, eu falei, gente, é o seguinte, eu vou abrir uma agência de comunicação, porque para mim não dá esse negócio aí de corporação, de bater cartão, não, acho que não é meu caminho. Se vocês quiserem, né, convido vocês, quem quiser ser sócio. E aí vieram 4 sócios, 4 amigos, né? 4 homens na época. Então eram eu e 4 homens. A gente abriu essa agência de publicidade, né? De propaganda, depois eventos, várias coisas. A agência foi crescendo ao longo dos anos, né? E ali eu fiquei por 11 anos nesse caminho de uma vida ali, né? Em São Paulo, executiva, empresária. Mas, de novo, o caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, ele acontecia em paralelo. Ele não era separado da minha vida desde cedo. Então, era muito interessante, porque às vezes eu ia em reuniões com grandes empresas, né, CEOs e essa coisa toda de corporações, e nas reuniões mesmo, eu me conectava muito profundamente já com a alma das pessoas. Então, os meus sócios falavam, ai, Fabiola, você não vai perguntar isso, né? E eu perguntava, gente, qual é o seu signo? Eu perguntava um monte de coisa, eu tinha conversas tão profundas que... Acho que a gente vai ter que dar uma pausa agora. Não, só porque tem um barulhinho. Vamos lá. E eu perguntava sobre signo, perguntava sobre aquela, e as pessoas se conectavam, porque para mim não era o CEO, era o João, o José, né? Sempre foi assim. E então isso caminhava paralelo na minha vida. Né? Aí eu, quando engravidei, não, aí eu tive um período sabático, saí da agência por um tempo, pedi para os meus sócios, eu estava precisando saí um pouco, fui morar um tempo, alguns meses na Austrália, voltei. E aí, quando engravidei da minha primeira filha, isso vai fazer 11 anos, né? Fez 11 anos, 2012, engravidei da minha primeira filha, eu já sabia que aqueles 11 anos de agência, exatamente 11 anos de agência, esse ciclo estava chegando ao fim. Tá? E assim foi, a minha filha nasceu, eu saí da agência, né? Vendi ali minha parte da sociedade, e foi um momento muito importante na minha trajetória, né, na minha transição, porque dentro desse trabalho, né, São Paulo, corporação executiva, 4 sócios homens, eu tinha, assim como muitas mulheres que eu hoje convivo e trabalho, né, uma energia masculina muito forte, assim, uma energia muito de determinação, fazer acontecer, muito, né essa energia bem
bem masculina mesmo, assim. Até tava falando esses dias no Instagram do ânimos negativo, né? Uhum. Do tá sempre fazendo coisa, de tá. Sempre fazendo, dando valor, né? Atribuindo o nosso próprio valor somente ao fazer, né? Porque é o que a sociedade hoje considera. A gente é quem, né? É, de acordo com a nossa carreira, com a nossa classe, a gente está fazendo, se a gente não está fazendo, a gente é inútil. Tem a própria concepção, né? Dos dias úteis, dias inúteis. O que é isso, dia útil, né? Dia útil. O que é dia útil? Né? Então, é o dia que você está fazendo, então, se não estiver fazendo, então, a gente é permeado por essa energia masculina que coloca esses valores em primeiro lugar. Né? E a gente, acho que no começo da vida natural, que muitas de nós acabamos embarcando nessa história. Né? Só que tem um determinado momento da vida, eu acredito, né? Para mim foi bastante nessa transição, para outras mulheres vai ser antes ou depois. A gente começa a sentir que tem alguma coisa que não está encaixada. Né? Assim, assim, as mulheres que chegam para mim chegam muito nesse lugar de que, olha, tá tudo bem, carreira tá bem, eu CEO, sou promotora, sou diretora, casamento, tá bem, a gente briga, mas assim mesmo, os filhos estão bem, uma casa, moro aqui, numa casa na praia, mas tem um vazio, tem algo que aqui dentro de mim que não me deixa ficar em paz. E isso é um processo muito bonito, né, que Jung chamava disso da perda da alma, que tem a ver com esse feminino, né, a alma é feminina. E aí a gente começa toda uma caminhada de regeneração e reintegração com esse feminino. E para mim foi nesse momento da maternidade, quando eu falei, olha, agora eu vou realmente olhar para esse feminino de um jeito muito profundo, né? Então eu optei por ficar, né? Tive esse privilégio, obviamente eu sei que é um privilégio, com toda a consciência social, né, que me cabe, de poder ficar 3 anos com a minha filha, me dedicar e amamentar, e gestar e entregar esse puerpério, né, que hoje a gente fala que às vezes 40 dias, 4 meses, puerpério é esse processo de alma muito profundo de morte. A alma, né? A gente ali está vivendo uma morte quando a gente recebe uma vida. No mínimo 2 anos, eu considero. Né? Assim, esse processo de puerpério mesmo, de transformação de morte e vida, assim, para que a gente saia atravessada desse outro lado. E a gente resiste muito, né? Eu vejo que a grande dor no puerpério é a resistência, é o não querer viver essa morte, não querer viver esses fins, querer voltar a algo que já não cabe mais. E esse foi o meu processo de cura muito grande com o feminino. E aí, quando a minha primeira filha tinha quase 3 anos, eu fui fazer um sabático, né? Na época com o pai dela, né? Na época eu estava casada com o pai dela, a gente foi fazer um sabático por alguns meses pelo mundo. Eu tinha 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 8, e a gente ficou alguns meses viajando pela Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Indonésia, e eu conto dessa viagem, porque essa viagem foi muito importante, no sentido também dessa integração profissional. Porque quando eu faço essas viagens, eu vou também com esse olhar de estudo, né, de peregrina, de buscadora. Eu me considero muito uma buscadora desse caminho espiritual, essa buscadora da consciência. Então, sempre as minhas viagens têm esse elemento junto. Então, eu vou em rituais, vou em templos, converso com pessoas locais, entendo como é a fé naquele lugar. Né? Meu caminho ele não é dogmático, único, religioso, ele é amplo. A espiritualidade, para mim, ela está em todo lugar. Né? A fonte é uma só, as religiões falam de formas diferentes, mas a fonte, a consciência é uma só. E nessa viagem foi muito importante, porque ali eu comecei também a entender qual seria esse próximo passo do meu caminho profissional. Né? E ali, nessa viagem, nasce a primeira empresa que eu abro fora desse mercado de comunicação, já voltada para esse meu trabalho atual, né, na área de autoconhecimento espiritual e desenvolvimento espiritual, que é a Romenção, que é um trabalho, né, que traz essa conexão com a casa, com a alma da casa, a gente como espelho da casa, né, a casa espelhando o nosso estado interno. E aí nasce essa primeira empresa. Hoje são 3 empresas, essa foi a primeira. Eu volto para o Brasil, né, nesse momento, engravido da minha segunda filha, já sabendo que eu queria ficar mais um tempo fora. Minha segunda filha nasce, ela com 5 meses eu vou morar na Califórnia, né? Queria também ter mais um tempo aí dessa maternidade, achei uma cidadezinha super pequenininha na Califórnia, 20 mil habitantes, na beira da praia, uma vida muito, né, saindo de uma cidade de 20 milhões para uma de 20 mil,
para entender o que era essa vida. Aprendi muito, apesar das críticas, né, óbvias que todos nós temos aos Estados Unidos, mas aprendi muito lá sobre comunidade. Acho que a gente tem muitas coisas a aprender sobre comunidade, sobre viver realmente em comunidade. Aprendi muito lá com as mães ali. Tive uma experiência muito bonita por 2 anos. E aí foi quando um sonho me mandou mudar e vim morar em Florianópolis, né, que é onde eu estou hoje. Fazem 5 anos que eu moro em Florianópolis. Foi um sonho que me trouxe para cá. E de lá para cá, outros projetos foram acontecendo, outras empresas eu fui abrindo, outros estudos, não é? Assim, dentro desse caminho aí do desenvolvimento espiritual, são muitas linhas de estudos até hoje, né? Mitologia, xamanismo, divino feminino, yoga, assim, muita coisa mesmo, né? Assim, um caminho bastante estudar mesmo as filosofias, budismo, hinduísmo, estar lá, viajar, estudar os maias, estudar os sonhos, assim, é aquilo que me toca, aquilo que me chama. Eu vou lá e começo a me aprofundar nos estudos, né? Os arquétipos, o reino da alma, muita coisa. Então, de lá para cá foi isso. Hoje estou com 3 empresas, né? Hoje moro em Florianópolis, né? Com as minhas 2 filhas. Hoje já estão vai fazer 11 e a outra 7. Já estão maiores nesse segundo CT, já é um outro momento de vida aqui para mim. E continuo com servir, continuo com as empresas nesse desenvolvimento espiritual, continuo com as peregrinações. Todo ano eu faço uma peregrinação espiritual para servir e também para aprender, né? O ano passado foi a de Maria Madalena, esse ano vai ser na Turquia. Então, cada ano tem o ano retrasado foi para o México, para aprender com os maias. Então, cada ano alguma coisa me chama nessa trajetória, assim, que é muito viva, muito pulsante, e muito um caminho de aprendiz, sabe, Liane? Porque eu acho que quanto mais a gente sabe, estuda desses mistérios todos, mais a gente se dá conta que a gente não sabe nada. Mais a gente se dá conta que do tamanho da imensidão disso, e o quanto a gente realmente precisa estar nesse lugar de aprendiz, de criança, de maravilhamento, de entusiasmo, disponível para aprender com a vida. Uhum. E eu sei que tu também tem um curso de sonhos, né? De orientações, de uma egrégora, um grupo que estuda os sonhos em conjunto. Como é que... Primeiro, como é que tu teve essas mensagens de sonho? Tipo, alguém chegou e te disse volta para Florianópolis, ou tu teve que decifrar algum sonho que tu teve, ou o sonho foi muito marcante, tu sonhou com a praia, enfim... Os sonhos sempre foram importantes para minha vida. Minha relação com sonhos sempre foi muito próxima, assim, né? Sonhos visionários, sonhos proféticos, isso sempre fez parte do meu caminho. E muitas, não foi só esse de venha, né? De assim, essa guiança, eu chamo de sonhos de guiança, né? De venha para Florianópolis. Muitas vezes, e até hoje isso acontece constantemente, assim, em sonho eu recebo esse direcionamento, né, talvez de um próximo trabalho, de um próximo passo. Isso sempre foi muito forte, continua sendo, né, sou muito guiada. E diante disso, né, eu falei, olha, eu me vi com essa vontade de, deixa eu aprender mais sobre isso, né, isso é tão importante na minha vida, isso é tão forte, deixa eu me aprofundar nesse estudo. Isso foi há uns 6 anos atrás, aí eu comecei a estudar, né? Eu passei por alguns professores, 5 ou 6 professores de diferentes linhas e tradições, professores, né, de tribos indígenas, neurocientistas, pesquisadores de futuro, enfim. E todos eles têm isso muito em comum, assim, e que faz também muito sentido para mim, que o sonho ele é uma grande tecnologia espiritual e muito pouco explorada e muito pouco conhecida, atualmente, né? Isso não era assim, né? Nas grandes civilizações, aí, antigas civilizações, Egito, Roma, Grécia, enfim, maias e muitas outras, o sonho sempre foi considerado uma grande ferramenta de tomada de decisão, de caminhos, né? Uma tecnologia assim, de ponta mesmo, sabe? O Siddhartha Ribeiro chama de oráculo da noite, né?
O Siddhartha Ribeiro chama de oráculo da noite, traz todo esse embasamento também da neurociência. Porque sempre foi, né? Assim, muitos reis, muitas civilizações tomavam decisões, e se a gente olhar o que já veio de sonho na história da humanidade, é muita coisa, e muita coisa importante, estrutura do DNA, Einstein sonhou com a teoria da relatividade, o Google veio sonho, não sei se você sabe, Avatar, músicas do Paul McCartney, a tabela da física quântica, gente, é infinita a quantidade de, né, os artistas que pintavam, quantidade de coisas que a gente recebe, porque é um pouco disso, sabe? O telefone, ele toca de lá para cá. E se a gente realmente se dedica a aprender, a estudar e a se familiarizar com esse mundo simbólico, né, que a gente não, na nossa civilização é tudo concreto, é tudo 1 mais 1 igual a 2, é tudo matéria, né, a gente está num momento aí, bastante desconectado, né? Mas eu sou muito esperançosa e vejo já um movimento desses estudos de mundo sutil, simbólico acontecendo também. Tem muita gente estudando sobre isso. Tá? E se a gente crescesse já na vida sabendo desses simbolismos, desses arquétipos, desse mundo sutil, sabendo que a gente está habitando esses dois mundos ao mesmo tempo, uma dimensão material e espiritual, seria outra coisa. Né? A gente viveria de uma outra forma. Né? A sociedade viveria de uma outra forma. Então, e eu acredito que os sonhos assim, a gente tem isso disponível toda noite e a gente, né, não usa. Uma das grandes tecnologias espirituais para direcionar toda a nossa vida. Então, nesses estudos, começaram, né, esses estudos aí de uns 6 anos para cá, é um caminho longo, o caminho de estudo de sonhos é para a vida, assim. Antigamente, as escolas de mistérios que estudavam sobre sonhos e sobre outras coisas, assim, nível básico eram 12 anos. Né? Eu falo, não adianta a gente fazer um curso de final de semana de sonho e achar que vai sair interpretando sonho. Sim. Não é assim. É caminho simbólico. Quanto mais a gente estuda simbólico, né? Mundo da alma, mundo sutil, e quanto as mais linguagens. a gente tenta lembrar do sonho, mais a gente começa a lembrar dele, né? Aí tem várias práticas, ferramentas e métodos que faz com que a gente possa se relacionar melhor com isso. Tem preparação para dormir, tem um jeito de acordar, tem um jeito de anotar, tem um jeito de compartilhar. E aí, há quase 1 ano e meio atrás, eu também recebi num sonho essa informação de fundar essa escola noturna, né, que hoje chama Venus School of Dreams. E essa escola, ela é um resgate de algo que acontecia aí nessas antigas civilizações. Ela é uma escola onde a gente sonha juntas, né? A maioria mulheres, é uma escola que a maioria são sonhadoras. Nós sonhamos juntas por 7 noites ao mês. E dessas 7 noites a gente compartilha 7 noites, todas as manhãs a gente compartilha no nosso grupo, né? Nesse período. E aí a gente tece o que a gente aprendeu de lá, o que veio de informação, e a gente vai vendo uma coisa muito bonita, né, que os povos originários já sabem, e o que os aborígenes falavam também. Eles falavam assim, o homem branco sonha muito para si mesmo. E não é. Os sonhos, eles nos trazem informações para melhorar, de alguma forma, a humanidade, contribuir com a humanidade. Então, quando a gente sonha coletivamente, isso fica claro, como cada um sonha uma parte do quebra-cabeça, cada um vai recebendo as informações, as integrações que precisa para fazer aquilo que veio fazer, para cumprir a sua missão, para seguir a sua estrela, para seguir o seu destino. Né? Então, é muito bonito, assim, é muito forte. Né? E eu não conheço nenhuma outra escola que faz isso, não, realmente foi me pedido isso em sonho, né? Eu atendi a esse chamado aí também por causa do sonho. E é muito forte, muito revolucionário, sabe? Porque hoje em dia você dá esse valor a sonhos, essas subjetividades, a essa alma, esse feminino no mundo tão linear, tão concreto, é revolucionário. Uhum. E tu tem alguma rotina para ir dormir? Coisas que tu faz todo dia ou tu tenta fazer todo dia? Sempre, né? Muito importante. Se a gente quiser trabalhar com sonho, é muito importante essa rotina do sono, né? E não só do sono, sabe? Porque os nossos sonhos, eles estão muito ligados aos nossos processos do dia também. Se a gente passa um dia, né, eu falo, se a gente passa um dia correndo, estressado, uma loucura, e chega em casa e apaga de exaustão, a sua relação com os sonhos vai ser outra. Aí tudo bem, se aquele momento da vida para você, né, tá assim.
Mas se a gente quiser mesmo se relacionar com sonhos, a gente vai ter que fazer várias adaptaçõezinhas de rotina. Aprender a respirar, ter momentos no dia de pausa, né? E essa preparação mesmo, de tirar a tela um tempo maior antes, né? Acender uma velinha, intencionar, fazer um ritual. Para mim é como eu falo isso muito para as sonhadoras ali da escola. Assim. Eu fico tão, eu gosto, é tão maravilhoso para mim que toda noite eu vou sonhar como se eu fosse estivesse entrando numa sala de embarque do aeroporto, sabe assim, aquela coisa, aquela alegria de tô indo viajar, né? Só que no aeroporto você sabe para onde você está indo. No sonho você não sabe para onde vai ser, qual o destino vai ser. Mas eu vou toda noite com esse, nossa, para onde vai ser essa viagem E hoje? tu Né? sabe que o meu companheiro, ele se dá conta que ele tá sonhando, né? O nível Sim, dele de sim. sonho já é mais profundo. Uhum. E aí ele faz o que ele quiser. Tipo, ele muda o ambiente, ele Isso é voa, ele testa mil maravilhoso. e umas coisas dentro do sonho, sabe? Sonhos lúcidos, né? Tem os estudos de sonhos lúcidos, tem pessoas sim que conseguem chegar nessa E é só capacidade ele de ter uma noção, tipo, isso aqui tá estranho, que ele se dá conta que é um sonho. maravilhoso, um baita sonhador, né? Tomara que ele realmente se aprofunde e fique nesse caminho, que é muito lindo. A gente, né? Os sonhadores lúcidos também, eles têm uma conexão espiritual muito forte com essa outra dimensão, né? E assim, e aí vários povos, né? Assim, por exemplo, os tibetanos, né? Eles falam que no mundo dos sonhos a gente está desperto. Agora a gente está nesse estado de vigília que a gente está dormindo. E de certa forma é porque quando a gente vai dormir, a gente coloca o nosso ego no cabide, Sim. né? E ali a gente é despertado para uma realidade que a gente não está vendo aqui. A gente está meio dormindo, né? É muita informação. E lá não, lá a gente compreende que realmente a gente transita nesses mundos, nessas dimensões, assim. Então, os tibetanos falam muito sobre isso, assim, sobre lá ser o lugar onde a gente está de fato desperta. Teria dicas pra quem nunca pensou em anotar os sonhos Não, mas antes disso, tu anota teus sonhos em algum lugar? Anoto, anoto. Anotei muitos anos em caderno, né? Aí de uns 2 anos para cá eu comecei a usar um aplicativo, né, no iPhone que chama Oniri. Gente, só que essa semana me falaram, uma pessoa falou que perdeu os sonhos lá, tô desesperada. Eu não sei nem se dá para fazer backup. Eu não vou nem indicar, porque eu preciso aprender se dá para fazer backup. Eu não perdi, meus sonhos estão lá. Mas por que que eu comecei a anotar no aplicativo? Porque tem algo também muito interessante nessa teia dos sonhos, que é uma teia. Então, às vezes, você vai sonhar alguma coisa, que esse sonho vai vir mais uma parte dele daqui a alguns meses e outro. E quando você anota no aplicativo, depois você consegue fazer uma busca por um nome, por um tema, e você consegue perceber que aquele sonho foi se costurando e foi mexendo na sua vida, foi mexendo na sua alma, foi mexendo no seu caminho, né? Então eu comecei a usar o aplicativo justamente para poder fazer essa costura, né? Aprofundar um pouquinho mais esse estudo e entender o que acontece, assim, né, ao longo dos meses. Então, eu uso esse Oniri, né? Mas, de novo, preciso ver essa informação do backup aí. Mas no caderno, gente, já é maravilhoso. Para quem está começando, eu sugiro o caderno, tá? Para quem vai começar a anotar sonhos. Porque o caderno, na medida quando você está escrevendo, se você escreve logo que você acordar, você também está acessando aquele lugar, você está registrando, é um ritual também, né? E isso vai favorecer com que a sua lembrança de sonhos também aumente nas próximas noites. Então, eu recomendo para quem estiver começando com esse caminho, assim, começar a anotar nos cadernos e anotar assim o que lembra, sabe? Não precisa anotar o sonho todo, assim, às vezes você, nossa, só lembra de um pássaro azul, anota lá, pássaro azul. Ah, essa noite eu lembro de que tinha minha mãe, meu pai e minha irmã uma casa, mas não lembro mais nada. Vamos falar, minha mãe, meu pai, começa a se familiarizar com esse outro mundo, sabe? Esse outro reino, assim. Então é aos poucos, né? Que, de novo, é caminho para a vida, assim. É um caminho, sim, que vai. O que é bonito é que é um relacionamento. E é engraçado que quando começa a notar, tu vê que tem sonhos que tu inconsciente te força a acordar pra justamente tu lembrar. Esse aqui eu quero que tu lembre. E É, aí ele te força a acordar justamente, tá, agora tu lembrou, então tá, então tu não vai esquecer.
Porque a gente sonha toda noite, né? A gente só não lembra. Claro que lembrar ajuda muito o processo, ajuda muito a gente, de novo, a lembrança de sonho, ela é importante. Só que tem coisas, sabe, Liane, que mesmo se a gente não lembrar, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou. Tem sonhos de cura que a gente recebe, que a gente às vezes nem lembra, mas algo foi curado. A gente acorda diferente, com uma questão, com um trauma, com uma crença. Alguma coisa aconteceu ali à noite. Esse é um grande mistério. Porque o sonho, ele é um grande mistério, né? Eu digo que os dois, para mim, esses dois grandes mistérios aí da nossa existência é o sonho e a morte. E diante desses grandes mistérios, não adianta a gente tentar entrar com uma mente explicativa, racional. A gente, diante desses mistérios, a gente reverencia, a gente se ajoelha, a gente, né, é um processo mais devocional. Porque o sonho é um relacionamento. Quanto mais você se relaciona com ele, mais ele vai falar com você. Você está dando importância para mim? Ah, então eu estou percebendo que você vai dar, né? Vai considerar isso importante, então eu vou começar a falar com você por ali também. Então, é uma via de mão dupla, né? Como toda e qualquer relação. Então, eu recomendo muito, gente. Eu sou suspeita, eu acho maravilhoso, né? Assim, acho que é uma das grandes coisas que mudaram a minha trajetória de vida, é essa relação com sonhos, assim. Eu sonhei, né, com o meu casamento quando eu tava fazendo a desescola. Eu Uhum. sonhei com o vestido, sonhei com o buquê, sonhei com sapatos Eu lembro que vermelhos. você me contou. E a Rê, no ano passado eu casei, a Rê fez a cerimônia, eu usei os sapatos vermelhos. O vestido não foi o mesmo que eu tinha sonhado, mas a ideia tava toda lá, sabe? Tudo foi muito simbólico, assim. Uhum. E as coisas foram. Eu senti muito isso, assim, as coisas foram muito sendo criadas com o sonho e escutando, me escutando, sabe? Só que isso é um processo lento e a gente tá num mundo que é tudo pra ontem, né? A gente está no mundo que é tudo para ontem, né? Então, né, assim, quem sentiu chamado, a escola noturna está super disponível aí para receber novas sonhadoras, mas de novo, é um caminho. Eu não falo, gente, não é assim, você vai aprender. É um caminho, é uma caminhada que a gente, né, tem gente que começou lá comigo há 1 ano e meio, desde o dia 1 e tal, e a gente está lá, estamos estudando, estamos aprendendo juntas, estamos tecendo sonhos. Né? É bem feminino, né? Porque o feminino, ele é coletivo, né? O feminino, ele é coletivo. Né? Ele sempre foi, sempre vai ser coletivo. Então, esses assuntos da alma femininos, eles são coletivos. Ahn, Como começou a tua ligação com esses mistérios, com sonhos? Veio da tua mãe, da infância? Sim. Ou de outras pessoas também influenciaram esse caminho? Acho que sim, começou com a minha mãe, mas assim, ao longo da vida, muitas coisas, né? Muitos professores, muitos mestres. E mestre não nesse lugar, não, mestre, não é sobre isso, mas muitas pessoas, sim, chegam como mestres, e mestres, às vezes, é uma pessoa que você encontra na padaria, é um mestre, você aprende algo, né? Então, muitas pessoas, muitos professores, muitos lugares que me chamaram, e aí eu fui para essas viagens e aprendi muita coisa lá, né? Muitos estudos, então, é isso, como buscadora, né? Buscadora de mistérios, isso não para, né? Cada hora, e eu sinto muito que está num lugar receptiva, sabe? É muito mais do que, o que eu quero, o que eu vou, para onde eu vou, o que eu vou estudar. É estar prestando atenção ao que a vida está te mandando, mostrando, guiando, para onde, para quem, sabe? É um estado muito receptividade, disponibilidade, assim, é viver com o coração aberto e para onde? Para onde eu tenho que ir agora? O que eu tenho que aprender? Com quem eu tenho que falar? Com quem eu tenho que servir? Sabe? E aí e vai vindo. Aí, assim, ao longo desses quase 30 anos, imagina, muita gente. Né? Então, assim, acho que sim, começou na infância, na adolescência com minha mãe, e aí seguiu aí por E tá muitos atenta aos professores. sinais, né? Tanto aos sonhos quanto na vida. Muito, né? Assim, o Jung falava isso, né? Assim, muito sobre sonhos, sincronias e sintomas, né? Eu ainda tomei a liberdade de acrescentar mais 2 S's aí, desses 3, que é o silêncio e a serendipidade. Porque a vida fala mesmo, através dos sonhos, das sincronias. Se a gente não escuta, chega nos sintomas. O sintoma é a última coisa, entende? O sintoma não é para castigar a gente.
mas é para perceber que a vida está comunicando algo. E isso que é bonito, se a gente vai trabalhando com as sincronias, com sinais, com sonhos, a gente minimiza um pouco esse processo físico também de ter esses grandes impactos, porque a gente não estava prestando atenção, né? Então, e o silêncio, né? Para mim, o silêncio é um lugar de muita comunicação com a vida, de muita escuta, né? Não é só a gente chegar lá, fazer uma oração, um rezo, um ritual, pedir, é se colocar disponível para escutar, se colocar disponível para ver, né? Somos, como mulheres, temos esse device, esse corpo preparado com essa visão, né? Todos nós, né? Mas a mulher tem essa coisa muito aberta da intuição, da visão, de saber, né? De perceber qual é o caminho. Só que o que acontece mais uma vez? Muitas vezes a gente não valida. Muitas vezes a gente se sente, a gente questiona muito a nós mesmos, nossas visões, sonhos, intuições, porque a gente não vai ter o fora para validar. E é por isso que é tão importante esse caminho interno, da gente se fortalecer, né? E fazer esse processo dentro, e estar firme, e estar num caminho espiritual disciplinado, num caminho constante. Porque aí tudo que é fora começa a ter menos influência, menos, né? Não importância, somos seres relacionais, tudo é importante, essas relações, mas no sentido de dessas grandes decisões, dessas visões, desses próximos passos, aquilo que tece o nosso destino, né? Quando a gente olha para dentro, silencia, a gente sabe, né? A gente tem um lugar em nós muito profundo, a alma sabe, né? Se a gente silencia e Eu escuta, a gente sabe. tem um livro de um especialista no FPI que ele fala das virtudes do medo, das questões de sobrevivência mesmo, né? De tirar de situações que poderiam ser Uhum, perigosas. E ele uhum. diz que o corpo sabe que ele lê a situação em segundos e sabe o que tem que fazer, só que a gente não Eu escuto. confia, a gente acha que ah, não deve ser isso. E aí tudo se põe em risco, sabe? Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente. E os mitos explicam isso, né? O grande mito de Cassandra aí, de que ela não foi escutada, o mito do Apolo, né? Enfim. E a mitologia explica muito isso, né? Então a gente vê que a gente não se valida mesmo, né? Assim, não, e isso é muito ruim, porque quando a gente não valida, a gente não honra essa visão e a gente não aplica, né? Tem esse caminho de a gente ver, validar, honrar e aplicar. Porque senão fica só uma intuição, só uma visão, só um sonho. Mas como é que a gente aplica? Então, por exemplo, no meu caso, se eu de Florianópolis, se eu tivesse recebido, né? Eu vi, eu validei, eu honrei, eu apliquei, eu vi, eu peguei duas crianças pequenas e mudei de país em um mês, né? E se eu não tivesse aplicado? E realmente, para mim, é nítido que eu tinha que estar aqui. A minha vida, desde que eu cheguei aqui, assim, muita coisa aconteceu bonita, muitos caminhos se abriram, muita, né? Então, para mim, hoje, olhando 5 anos para trás, é óbvio que eu tinha que estar aqui. Né? E eu falava, que bom que eu escutei esse sonho, que bom que eu validei, que bom que, né? Não, mas, não, mas vai mudar de novo as crianças, né? Quando a gente sabe o que tem que fazer, a gente faz. Né? A gente faz, a gente sabe o que tem que fazer. Né? Tem que fazer só. Escutar e fazer, né? Escutar, fazer. Né? Tu tem indicação de séries, livros ou filmes Sobre? sobre tudo que a gente falou até agora? Nossa, guria, nossa, aí acho Alguns que, que vierem assim na tua cabeça, porque são muitas coisas, né? nossa, são muitas coisas mesmo, assim, pensando, não sei nem por onde começar mesmo, assim, depende muito do tema, né, do que a gente está, do que a gente quer estudar, porque, de novo, a gente pode ir para vários lugares aí, né, nossa, E enquanto a gente não tem é, séries, se eu, filmes, se eu lembrar, eu vou, eu é. sou ruim de lembrar essas coisas. Que futuro tu quer ver a partir de hoje, assim, do que tu estuda, tu vive, enfim? Qual é o futuro que tu quer? Nossa. Olha, o meu futuro dos sonhos é esse futuro onde o masculino e o feminino sejam muito integrados em todos os seres e na sociedade como um todo, sabe? Porque o masculino, ele não é ruim,
né? O masculino só está vivendo um momento de sombra também, mas um masculino bem colocado, que traz a honra, o respeito, esse lugar de coragem, de guardião, ficou escurinho aqui, gente. Esse lugar de guardião, o masculino bem colocado, ele é maravilhoso. E o feminino, intuitivo, receptivo, de compaixão, empatia, né? Gentileza. Essas duas forças integradas criam um futuro, gera essa criança, esse futuro que é essa criança. Né? O casamento do feminino e do masculino bem colocados é onde nasce a consciência. Né? É onde nasce essa criança, onde nasce esse Buda, esse Cristo, esse Sol. Né? É esse futuro que eu vislumbro, sabe? Esse casamento alquímico dentro de nós, dentro da sociedade, porque a gente anda precisando muito desenvolver a compaixão. Tem muitas coisas do feminino que a gente precisa desenvolver, mas a compaixão, para mim, tá no topo da lista. Ali, né? Então, Acho que muitas feridas seriam curadas com isso, né? muitas feridas seriam curadas, a nossa percepção de que a gente não está aqui sozinho, de que a gente tem responsabilidade, né? Com maior privilégio, maior a responsabilidade, né? Assim, olhar para, né? Para onde, para o lado que está mais fraco, como que eu posso contribuir, como que eu posso colaborar. Eu acredito que realmente um futuro bonito é esse futuro onde essas nossas energias estejam bem colocadas, bem trabalhadas a favor do todo, a favor da humanidade. Então tá, Fafi, amei a conversa. Muito Uhum. obrigada. Espero ter contribuído com, né, Nossa, muitas camadas, muitas informações, né? Tentar botar o que a gente sonha na vida e uhum, escutar os uhum. nossos sonhos. Sim, É uma tarefa diária, né? é uma tarefa diária. É uma tarefa diária, mas vale muito a pena, né? Vale demais a pena, né? Então, E é só bem isso, as começar. pessoas, tá, mas por que tu vai casar de sapato vermelho? Porque eu sonhei. Por que tu vai mudar pra Validar Florianópolis? Porque eu sonhei. que eu intuí, né? Que eu intuí, chegar numa reunião de board, então, gente, a minha intuição para esse projeto é tal. E falar convicta, né? Às vezes a gente tá com medo, né? Imagina, intuição, quem que vai falar? Se a gente não começar a falar, quem que vai falar? É verdade. Só aqui. Quem que vai falar? Né? Então, realmente, a gente colocar essas cartas na mesa, colocar essas cartas para o jogo, sabe? A gente tem esses poderes, a gente tem esses superpoderes, então vamos usar, né? Vamos usar bem, né? Assim, eu tenho uma grande parceira de futuro, né? Que é a Lígia Zottini, que é uma grande pesquisadora aí de futuro no Brasil, e a gente tem um dos nossos projetos juntos ali, né? A gente como The Lab, e ela como voice da empresa dela, é sobre esse FIMEIO. Esse FIMEIO é o F, e o meio maiúsculo, essa integração, né? Então, trazer essa energia de feminino e masculino integrados, usando essas tecnologias, a sincronicidade, dos ciclos, dos sonhos, né? Esse estado de viver em fluxo, desse estado de observar. Então, a gente tem, inclusive, levado isso para as empresas, o que tem sido muito importante, né? Porque ali a gente começa a falar também nas empresas de transformação de cultura, né? Quando a gente traz esse feminino para dentro das corporações, né? E é um lugar são lugares que andam precisando demais, Sim. né? As corporações, as mulheres das corporações andam precisando demais, assim, né? Então, com essa sede de olhar para esse feminino, para essa alma, para essa reconexão, achar esse sentido, despertar, né? Assim, acender de novo essa chama, esse fogo do viver, né? Então, é um terreno que está muito árido, muito desértico, muito infértil, mas a gente tem ido lá. A gente tem acontecido coisas bonitas, testemunhar coisas bonitas acontecendo também nesses lugares. Ai, que legal então, Fábio. Muito obrigada pela conversa, viu?